Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Emanuel Taboas, que é filósofo. Nós nos conhecemos há um bocado de tempo, desde a época do colégio, mas agora profissionalmente vamos falar sobre ética no trabalho. Olá, Emanuel, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Tudo tranquilo. Estou gravando da Prazer minha imenso estar aqui. casa. Você está gravando de onde? Da minha casa também, Tá todo mundo em ainda no sistema de casa. isolamento? Hein? Você ainda está no sistema de isolamento, distanciamento social, O máximo essas que eu coisas? posso. O máximo que eu posso. Só mercado e de vez em quando pegar um sol. Maravilha. É mais ou menos o que a gente está fazendo por aqui. O programa Trabalhador em Foco, o telespectador de casa já conhece esse pedaço da minha casa, que é onde fica estacionado meu computador, o melhor lugar da internet e tal. E aí a gente segue fazendo a nossa parte da melhor forma possível, né? Fazer a nossa parte às vezes tem a ver com ética. E aí vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é o conceito ética? Então, Carla, se a gente for pegar das definições mais clássicas, né, que a filosofia nos traz do que é ética, além do que a gente já conhece pela própria apresentação desse tipo de interação na sociedade, significa que a ética, e muita gente confunde, né, ética com moral, essa coisa toda, a Exatamente. ética é uma coisa bem comum, porque a ética é a ciência. Ciência no sentido de conhecimento, ou seja, é uma tentativa de conhecer quais são os comportamentos que existem na sociedade e, a partir disso, tentar universalizar esse comportamento. Porque se você pegar ética e moral, elas têm basicamente a mesma definição. Uma em grego, né, que é ethos, e a outra, moralis, em latim, que tem basicamente a mesma conotação, que é comportamento, caráter, formação do indivíduo, né? Só que a ética, na verdade, ela é como se fosse uma base maior do comportamento, aquele que tenta universalizar certas coisas para o máximo de pessoas possível, e a moral é o sujeito agente, é o jeito que você age, é uma coisa mais particular. Eu não posso falar que é individual, porque, por exemplo, eu tenho uma ética que me diz que eu não devo matar. É algo universal. Todas as culturas seguem isso de uma maneira ou de outra. Mas se eu sou cristão, eu sigo isso de uma maneira, por causa de algumas coisas. E se eu sou ateu ou se eu sou muçulmano, eu vou seguir o mesmo parâmetro de não matar por diferentes motivos e com diferentes consequências dentro da lei. Isso é a moral. Ou seja, a ética diz, não mate, se eu mato ou não, eu estou agindo pela minha moral. Ela é que me norteia de uma maneira mais particular, mas a ética já se colocou ali, né, como aquela que está tentando universalizar um comportamento padrão para todo mundo, Por né? que as pessoas Basicamente é isso. o tempo todo? Porque as pessoas confundem, Isso. porque ao longo da história ficou mais fácil a terminologia, né? É mais fácil eu falar, eu coloquei para um lado o que é moral, que está muito mais ligado à religião, né? Se você for ver, a moral se encaminhou para um lado mais religioso. Sim. E parece que a ética se encaminhou mais para um lado prático. Entende? Assim, no dia a dia é mais fácil eu falar que eu sou antiético, que eu estou sendo ético. Por exemplo, a ética da empresa não é uma ética da empresa, seria, estrito senso, a moral da empresa, porque aquela empresa segue parâmetros éticos por si própria, ela define certas coisas, apesar de se manter conectada a uma visão maior do que é o comportamento de sociedade. Agora, fica mais fácil eu falar ética, ou falar que eu sou antiético, do que eu falar, eu estou seguindo a moral da empresa. Até o jeito que você fala já soa um pouco mais passional, um pouco mais particular, né? É verdade. Acho Me que dá está uma ligado a sensação isso. presunçoso. Eu sou uma pessoa moral. Me dá uma sensação de Exatamente. presunção. A questão da ética, acho que a gente Exatamente. conseguiu entender e percebê-la de forma mais quase humana, né? Então, assim, Isso. segue um pouco na minha cabeça nessa questão. Qual a Não, importância? exatamente isso. Legal. O que é a ética no trabalho, então? Quando a gente pensa do trabalho e o papel do trabalhador?
Então, a ética no trabalho está ligado àquilo que você, dentro do que é ditado por uma empresa, ou dentro do que é ditado pelas regras gerais do trabalho, né, da boa convivência, é aquele movimento que você, por estar pertencendo a algum lugar, né, quando você entra numa empresa, você começa a fazer parte. Muita gente usa essa questão, né, de que você entra quase como uma família, o que muitas das vezes é usado para a gente conseguir falar sobre certas coisas cruéis que acontecem com os trabalhadores, sem que isso gere um mal-estar, né? Você cria essa coisa de um ambiente familiar numa empresa que é totalmente que segue paradigmas muito definidos, né? Que são o lucro, né? As possibilidades de acúmulo de capital, essa coisa toda, em detrimento muitas vezes do que o funcionário tem que passar ali dentro. Então, a gente cria esse ambiente. E dentro de um ambiente, eu estou vivendo com outras pessoas. E a premissa principal da ética é que o meu direito ele termina quando começa o do outro. A gente tem que saber conviver com isso. Então, na verdade, a ética, num primeiro momento, está ligado a essa tentativa de fazer com que as pessoas consigam ter uma boa convivência. Né? Você estabelece normas. A ética tem essa questão de ser normativa, né? Muito menos dependente de uma escolha, muito mais passível de se tornar lei, de se tornar uma coisa que todos devem seguir. Então, na verdade, a ética cria normas para boa convivência dentro de uma empresa, né? Agora, se a gente for ver o que realmente a ética, o jeito que ela funciona dentro de uma empresa, muitas vezes você cumpre mais as coisas do que a empresa cumpre com você. Tem muito isso. Você tem muito essa questão, às vezes, de que, por causa de inúmeros fatores, principalmente o medo, né, e principalmente vendo agora essa pandemia, o medo de você não ter mais uma renda, de você não ter mais um lugar para estar, né, você perder uma parte da tua vida, que é o trabalho. Muitas das vezes o trabalhador ele consegue ser muito mais ético, ele consegue cumprir melhor as coisas do que uma empresa. Logicamente que isso não é uma generalização, é só uma constatação de alguns fatos que a gente percebe. Mas a ética basicamente é isso, é uma relação de boa convivência e de uma certa forma, uma entrega, uma lealdade que você tem pela tua escolha de estar no ambiente de trabalho, né? Então a gente tem que ter certos parâmetros. Achei muito interessante a sua fala no que diz respeito a esse ambiente dito familiar que é estabelecido em incontáveis empresas, com o intuito, às vezes, antiético, e se eu estiver errada, me corrija, de que o patronal se aproprie da bondade ou consiga burlar algumas leis. A gente fica nessa coisa de não, a empresa é a minha casa, eles são os meus amigos e, ao mesmo tempo, esquece que a empresa visa lucro. E, em detrimento disso, também, essa preocupação constante que todos nós temos, que em momento de pandemia está se agravando, porque o número de desempregados no Brasil aumentou mais de 5 milhões em alguns meses, né? A gente tinha 12 milhões de desempregados, agora a gente já passou os 17 milhões, isso sem contar os 5 milhões que já desistiram de tentar recolocação. Então, são números astronômicos e aí a gente fica nesse campo muito complexo de pensar quando a gente está falando de trabalho, trabalhador, ética e todas essas questões. Eu dei uma estudada para conversar com você, afinal de contas, você é filósofo e eu sou jornalista. A ética e o estudo da ética não é o meu campo de conforto. E aí eu entendi que existem alguns conceitos éticos básicos e que eles meio que norteiam quando a gente pensa na ética do trabalho. Tô certa? Tô errada? Acha que isso é interessante? Não, tá certíssima. Interessante, porque, claro, a colocação em relação a isso é interessantíssima. Se você pegar o que é uma das primeiras definições do que a gente é dentro da filosofia, vem muito dessa coisa do Aristóteles, né, do Platão, esses caras que fundamentaram a visão ocidental que a gente tem, de que, na verdade, o ser humano é um animal racional, a primeira coisa, né? Ele tem a razão, então ele não segue o instinto, ele tem que criar uma segunda natureza para si, como diria o Aristóteles, né? Ou seja, um leão nunca vai pensar se ele é antiético ou não. O leão só age. O leão vai lá e mata o filhote do que ele derrotou numa luta, porque o instinto dele está falando, vai lá e mata aquele filhote. Se você olha isso, você acha uma barbárie, você acha um absurdo isso. Por quê?
porque a gente saiu de um estado de natureza em que a gente era totalmente compreensível e nem era pensado isso, que a gente fosse totalmente livre. A gente cedeu essa liberdade de fazer tudo que a gente quer para poder viver em sociedade, para ter mais vantagens para si. Então, na verdade, enquanto eu sou um leão ou sou um ser humano lá no período pré-histórico, que ele está vivendo só no estado de natureza, eu não tenho lei, eu não tenho regra, eu só tenho instinto. Então, essa primeira natureza, eu não preciso me preocupar com ela. Você vai sentir tesão na hora que tiver que sentir tesão, você vai sentir vontade de ir no banheiro na hora que tiver que sentir vontade, ela vai vir. Fome, isso você não pensa. E autodefesa também não, né? Se preservar, é o primeiro instinto que o homem tem. Mas a gente começa a perceber que isso, quanto mais a gente entende, a gente começa a ficar racional, já não cabe, porque a gente começa a ver que certas coisas podem se encaixar de uma maneira diferente. E aí a gente cede toda a liberdade que a gente tem para conseguir viver em sociedade. Isso é a nossa segunda natureza que a gente adquire através do hábito. Então a ética está ligado ao hábito. Conforme a gente vai transitando por isso, a gente vai entendendo que o hábito é que me faz ser mais virtuoso, né? Como diria Aristóteles, a virtude, força, né? A força do caráter vai se perpetuando em mim e nas futuras gerações, eu começo a ter uma segunda natureza mesmo. Então a gente segue a ética meio sem pensar. A gente vai agindo em sociedade, já é lançado dentro dela, com os valores que a gente vai seguindo, né? Essa coisa toda. Então a gente tem esses parâmetros, sim, éticos, e é altamente relevante falar disso, que eles são instituídos socialmente por uma escolha do homem há muito tempo, e a gente continua escolhendo isso, a gente continua permitindo que isso exista, o que por um lado é bom, né? Porque a gente não tem que pensar o tempo inteiro se vai matar ou morrer, como diria o Hobbes, né? Eu sou o lobo do homem, ou eu morro ou eu mato. A gente se exime um pouco disso. Logicamente que as ideologias vão vir daí também, né? O que você disse do trabalho, né? Que essa coisa de você ter um ambiente familiar e a pessoa chegar e quase te colocar como dependente daquilo para você ter sucesso, você ser bem visto. Eu acho importantíssimo a gente entender essas relações, porque o primeiro corte que existe para a gente se distanciar dos nossos direitos e das coisas que a gente tem, né? Isso está muito ligado ao nosso instinto de sobrevivência, é que a gente começa a ser chamado de colaborador, né? Isso é uma coisa muito estranha, porque a gente é trabalhador, a gente é horista, a gente é uma pessoa que está ali vendendo o nosso tempo por dinheiro e por ter a possibilidade de adquirir aquilo que a gente próprio produz. Então é uma coisa muito estranha. Eu sou professor, eu estou dando aula, se eu quero fazer um curso, eu pago o curso. Então eu estou tendo que pagar por aquilo que eu também produzo, entende? Essa relação que a gente tem. E essa questão do nome tem muito a ver com essa questão ética. Oi? Eu compro jornal e eu produzo Exatamente. Jornal. Exatamente. E você cada vez quer ter o melhor jornal. E você começa a colocar as coisas como eu tenho que alcançar isso de qualquer jeito. E aí o que acontece é o seguinte, é que a gente começa, na verdade, a se distanciar do que as relações realmente são. Porque enquanto eu sou chamado de colaborador, parece que eu me distanciei do cara que varre o chão, sem querer menosprezar de maneira nenhuma, nenhum tipo de trabalho, mas eu estou falando isso pelo que a própria sociedade coloca. Certas pessoas dentro da sociedade, não é o que eu acho, provavelmente não é o que você acha, que muita gente acha, mas é dito para a gente que existem profissões que são sucesso e profissões que não chegaram a certo tipo de sucesso. Então, assim, certas pessoas continuam sendo chamadas de trabalhadores e outras pessoas começam a ser chamadas de colaboradores. E eu, de fato, como humorista, por exemplo, sendo professor, você trabalhando no jornal, eu não estou nem de longe perto do meu patrão. Mas aí eu consigo minimamente almoçar no mesmo lugar que ele almoça. E aí eu começo a pensar que eu estou mais próximo dele. Isso é a grande cisma que a classe média tem muitas das vezes, né? Eu estou longe do cara que está num trabalho dito como não bem sucedido e eu estou mais perto do cara que é o patrão. Então eu estou muito mais a ponto de lutar pelo patrão do que lutar pelo cara que é o que eu estou mais próximo de verdade. Porque no fundo eu sou trabalhador, eu não sou colaborador. Um colaborador é uma coisa afetiva, é uma coisa quase imposta como se fosse assim. Se você está colaborando para uma empresa, você está ajudando a formar essa empresa, você está fazendo com que ela cresça, com que ela seja uma coisa sua, e ela não é de jeito nenhum. O que é meu tempo, é minha possibilidade de trabalhar, e nisso eu estou mais próximo de qualquer pessoa
que é dita como trabalhadora, entende? Isso é uma coisa muito estranha que a gente tem. A gente tem que tomar muito cuidado para saber de que lado a gente luta, cara. Porque senão a gente esquece, sabe? A gente esquece de qual lado a gente luta e a gente também esquece que é uma questão que eu discuto muito com os meus e às vezes, talvez eu deixe transparecer para os telespectadores lá de casa, que é o uso adequado das palavras. Quando um empresário, quando um patrão chega para um trabalhador e pede ajuda, não é ajuda, é trabalho. E aí, todas as pessoas que convivem comigo sabem que eu tenho pavor da palavra ajuda. Porque quando é ajuda, ela tem que ser ajuda mesmo. Quando você pede ajuda de alguém, você não é capaz de resolver aquela coisa e aí você precisa de outro e você explica. Outras coisas são outras coisas. É trabalho, é atividade, é tarefa. Agora, eu nunca tinha pensado, ao longo dos meus quase 7 anos de programa Trabalhador em Foco, que quando a gente usa o termo colaborador, a gente está de forma equivocada, esquecendo que quem colabora deveria, no mínimo, ter os mesmos ganhos, afinal de contas, é mais do que trabalhar, é mais do que vender a sua hora de trabalho, o seu tempo de trabalho remunerado, é participar desse pensamento coletivo do crescimento de uma empresa. E aí, nesse mesmo pensamento, dá para a gente continuar dizendo uma coisa muito legal que você falou, e talvez o telespectador tenha se perdido num pensamento tão interessante, que é a questão de qual lado que a gente está lutando. Sabe, uma coisa que o mercado, dito mercado, e uma coisa que está ficando muito normal é que o trabalhador está virando empresa. É um processo que a gente fala aqui que chama de pejotização. O cara continua sendo trabalhador, ele continua se virando nos 30, mas ele agora tem um microempreendedor individual. Na verdade, ele continua sendo trabalhador, só que agora ele paga um outro tipo de imposto, porque isso é mais vantajoso para uma cadeia, para um lado. E quando a gente se aproxima mais do patrão do que do trabalhador de verdade, e a gente não sabe mais o lado que a gente deveria escolher, a gente é, por exemplo, contra a greve dos Correios, porque a gente acha um absurdo a carta e o pacote não chegar no dia certo. Ou a gente fica se perguntando o quanto é absurdo a greve da Renault, dos trabalhadores da Renault. É um pouco disso que você estava falando, trazendo para um lado bem mais prático, quando você e eu, trabalhadores, nos vemos do lado errado, a gente esquece de outros trabalhadores, como os carteiros que estão agora entrando em greve, como os vigilantes que entraram agora há pouco? Exatamente, cara, é bem interessante o que você falou. É mais ou menos assim, quanto mais a gente se coloca longe da realidade, mais a gente tende a seguir qualquer ideologia. A verdade é essa. Então, assim, a minha realidade é acordar, dar aula, a sua é ir no jornal, deve ter muita gente que tem outros tipos de realidade. E aí a gente começa a perceber que quanto mais a gente... como é que eu vou explicar isso? Deixa eu tentar de uma outra maneira. Uma pessoa que não reconhece a luta de um trabalhador, ela já há muito tempo se esqueceu de quem ela é se ela for trabalhadora. Entende? Então, assim, a gente perdeu numa certa época da história, eu não sei muito bem em qual época foi isso, pode ter sido na Revolução Industrial, no Fordismo, eu não sei aonde a gente perdeu isso. Na verdade, sempre teve isso um pouco das pessoas que quiseram estar muito mais próximo de uma classe que tinha mais benefícios, né? Se você for olhar. O benefício hoje de um trabalhador, né, é ele estar longe dessa esfera mais precarizada do trabalho. É isso que a gente vê. Então, se você conseguiu chegar num ponto em que você se distancia um pouco e você começa a ter certas coisas, eu consigo ter um carro, eu consigo pagar um aluguel de uma maneira tranquila, eu consigo almoçar em certos lugares, parece-me que eu não sou mais só um trabalhador, eu sou outra coisa. E aí eu começo a olhar pessoas que estão em outro ponto, que não têm
certas facilidades, e eu começo a criticá-las porque elas começam a afetar uma lógica que vai, de uma certa maneira, retirar isso que eu tenho. Entende? Para mim é muito melhor que a empresa se mantenha porque ela está me pagando o meu salário. É muito melhor que ela se mantenha e que ela não tenha nenhum tipo de dano, porque se ela tiver, eu perco também o meu salário. O que essas pessoas estão achando? Que eu tenho que ficar em casa esperando os correios, esperando os carteiros resolverem a vida deles como se isso não tivesse nada a ver comigo? E tem tudo a ver com você, porque todo mundo que trabalha no mundo capitalista, em que todas as relações são baseadas no dinheiro, todas as relações são baseadas no dinheiro, eu começo a pensar que a única forma de eu ter dinheiro não sendo capitalista, não sendo aquele cara que tem uma indústria, que tem uma usina, que esse é o capitalista, não é o cara que tem um carro financiado, não. Esse cara é operário, trabalhador igual a qualquer um. Esse cara que tem lá uma empresa, que tem tudo, esse cara, eu começo a achar que eu sou ele. E eu não sou esse cara. Eu estou longe de ser esse cara. Eu estou o tempo inteiro aqui, ó, numa balança que eu tenho que ver quais são os meus direitos. E é uma coisa muito injusta que essas ideologias fazem com a gente. A gente começa a não se perceber na realidade. A gente começa a não entender que a mesma coisa que os Correios estão fazendo agora, que é essa greve altamente legítima, porque eles estão perdendo direito, eles estão perdendo um monte de coisas, pode ser privatizado. E a gente sabe que num lugar igual ao Brasil, quando as coisas são privatizadas, elas dificilmente melhoram, como esse discurso neoliberal diz pra gente. Telefonia, vamos falar de luz, vamos falar do que mais, né? De água, de educação, de um monte de coisa, A gente pode falar disso tudo. E se você pega a América Latina como um todo, é pior ainda. Vários países perdendo culturas ancestrais, perdendo coisas ancestrais que alguém vai lá e privatiza aquilo. Então, isso é uma coisa muito estranha. E aí, os caras querem lutar, né, por aquilo que eles têm direito, e as pessoas, por causa de uma ideologia e de um tipo de pensamento que existe na sociedade há muito tempo, vão limitando essa coisa da empatia com a própria classe, com o próprio lugar onde se percebe. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que é uma mulher que é contra o feminismo, por exemplo, uma pessoa negra que é contra a luta por direitos de negros, sabe? Existem pessoas que muitas das vezes não conseguem mais se reconhecer. A que lugar pertencem? Isso não é pejorativo, isso é uma coisa absolutamente incrível quando alguém se percebe fazendo parte de um lugar. Porque aí eu sei aonde eu tenho que lutar, pelo que eu tenho que lutar. Se a gente percebesse isso mais vezes, né, se a gente começasse a ver que todo trabalhador deveria se juntar por uma luta efetiva em relação aos seus direitos, eu não estou falando só de uma coisa marxista, de luta de classe, não sei nem se é isso que tem que acontecer. Eu estou falando de uma coisa efetiva, que é todo mundo que trabalha em algum lugar tem a possibilidade de perder os seus direitos a qualquer momento, dependendo do tipo de governo que tiver e do tipo de empresa que estiver trabalhando. Então, assim, não legitimar a luta de alguém é, de uma certa maneira, perder a possibilidade de legitimar a sua luta quando ela tiver que acontecer, sabe? E isso é uma coisa que foi muito enraizada na nossa cultura, de você não se identificar mais com o lugar ao qual você pertence. Se a gente fosse pensar no tema inicial da nossa conversa, ética, seria quase que possível dizer que é antiético não se perceber no seu lugar correto. Ou não legitimar causas que, em via de regra, você também faz parte. Tô certa? Olha só, se eu fosse falar de uma maneira mais pessoal, eu acho que sim. Totalmente, porque assim, como que você pode chegar para uma pessoa que está lutando por direitos que ela tem direitos garantidos por lei, e aí começam a acontecer mudanças, começam a acontecer coisas que não vão sendo cumpridas. Por exemplo, na época dos professores que teve a greve, eu ouvi gente falando que o professor era tudo vagabundo, que não tinha que estar fazendo greve porque o filho não podia estudar. Isso é uma das coisas mais antiéticas que existem na humanidade. É você não conseguir se colocar no lugar do outro. A gente não conseguir gerar o mínimo de empatia para entender qual é a luta do outro. Isso é um absurdo, sabe? A gente não conseguir olhar para uma pessoa que está há 5 anos sem ter um reajuste e as coisas vão aumentando no país. Sim. E aí é necessário que haja uma mudança em relação a isso.
O único jeito de fazer com que isso seja visto, porque o diálogo não resolve, né? As notas de repúdio não resolvem, é você parar a educação durante um tempo para as pessoas. Opa, o que está acontecendo ali? Esses caras têm que ser ouvidos. E aí eu tenho que ouvir de pessoas que estão fora desse ambiente, numa empresa, alguma coisa assim, olham para os professores e chamam de vagabundos. É a mesma coisa que eu falo isso para os caras hoje dos Correios. Isso é injusto, isso é antiético, isso é imoral, de uma certa maneira, entende? Entendo. Isso é não ter a menor percepção do que a humanidade é. Queria te agradecer de verdade pelo nosso bate-papo. Foi muito melhor do que eu podia imaginar. O nosso telespectador não sabe, mas hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. São 19 horas e 48 minutos e eu estou desde as 6h30 da manhã entre a labuta de esposa, dona de casa, mãe, jornalista, tudo isso junto. E quando eu comecei, antes de conectar, para a gente começar a gravar, falei assim, ai meu Deus, é a última gravação do dia, então tá tudo bem, vai dar tudo certo, eu vou gravar, vai ser ótimo. E aí depois eu vou descansar. Mas mais do que acabar o meu dia com a gravação, é pensar que ainda existem professores que estão salvando as nossas crianças, os adolescentes, para que eles pensem de uma forma diferente. Eu te agradeço imensamente em nome de todo o movimento sindical, porque a gente veio aqui para falar da ética do trabalho, mas a gente conseguiu falar sobre ética do trabalho, a gente conseguiu falar sobre espaço de fala. Quando eu, Carla, mulher, feminista, me coloco no lugar de gorda e falo que ser gorda é normal e que eu posso ser gorda na sociedade, e quando eu me coloco no lugar como mãe por adoção, e eu falo que a adoção é uma forma de constituir a família e que eu não sou uma coitada porque eu não consegui engravidar e nem o meu filho é um pobre coitado porque teve que ser adotado, é dessas coisas que a gente também falou aqui no programa, sobre a importância de todos nós trabalhadores entendermos que somos trabalhadores e juntos respeitarmos os trabalhadores que estão em busca de seus direitos, principalmente num governo de extrema-direita que já está trabalhando para a construção e o estabelecimento de mais alteração nas leis trabalhistas. Então, eu queria te agradecer de verdade, dizer que eu fiquei extremamente feliz de te reencontrar, mesmo que seja de forma virtual, para esse bate-papo nosso e que a gente transmite pela TV Petrópolis. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu que agradeço e que bom que a gente pôde ter essa conversa. Foi importante para mim também. Tá bom? Parabéns. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa e, com certeza, em muito breve, continuando esse bate-papo com o Emanuel, porque agora eu tenho o WhatsApp dele, aí já era. Um beijo grande, Emanuel. Um beijo grande, galera. Até breve. Tchau, tchau.